dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estamos começando mais um episódio de Rainhas do Grito. E hoje o episódio vai estar especialmente de abrir o apetite, será? Vamos falar de um tema que já falamos aqui algumas vezes, mas aparentemente a gente não cansa. Hoje nós temos convidada aqui, então vou começar por ela. Olá, Isa do Horrorizadas Podcast. Boa noite, tudo bom? Oi, meninas, boa noite. Obrigada por me convidarem para falar desse filme. Enfim, muitas coisas para falar dele. Mas adorei o convite. Quando a Sil me chamou, eu falei assim, mas gente, como que eu não conhecia o filme? Porque ele claramente estaria no meu radar. Muito bem-vinda. E agora, minhas colegas de sempre. Nath, boa noite. Boa noite, migas. Boa noite, Isa. Ai, gente, eu tô sempre com fome, então esse tema aqui, pra mim, não canso. Já gosto de poder falar bem, poder falar mal. Então, assim, hoje eu não tô com snack nenhum, porque fui na dentista, não posso. Mas tomara que no dia que eu estiver editando esse podcast, eu esteja ainda dentro do tema. Com ressalvas, né? Vamos ver. Nossa, é verdade, você ainda veio quase temática, porque você teve aí problemas na gengiva no dia que a gente vai falar desse filme. Lógico. Achei poético. Lógico, a vida dá dessas piadas, né? Graça pra quem? Porque eu não tô rindo não, mas enfim, vamos que vamos. Boa noite, Sil. Boa noite, amigas. Boa noite, Isa. Quando a gente foi gravar, a gente tava marcando de gravar um episódio com convidada, né? Que a gente vai intercalando, assim. Aí eu falei, gente, vamos falar desse filme? Porque foi um amigo meu que indicou, o Rob. Um beijo, Rob, nosso amigo pessoal e apoiador. E aí falei, podemos falar desse? Que eu tava curiosa pra assistir. Aí ele me indicou, mas eu não tinha visto. Aí a gente, mas quem vai chamar? Eu falei, é a cara de Isa, a carinha. Adorei, estou honrada. Mas acho que vai ser uma aventura essa conversa. Acho que teremos coisas a dizer. Já gostei do tom que vai ser. Então, o filme de hoje, pra quem está se perguntando, é Cannibal Mukbang. Pra quem não sabe, mukbang são aquelas pessoas que fazem vídeos comendo. Eu não sabia que existia esse termo até assistir esse filme. E aparentemente é um termo bem antigo, eu não fazia ideia. Então vamos de ficha técnica, Sil. Cannibal Mukbang foi escrito e dirigido pela Amy Kug. Quem é que sabe? Mas ela é uma diretora estadunidense estreante, né? Ela já trabalhou principalmente com edição, mas aqui ela escreve o roteiro, dirige, produz, enfim, filmes independentes onde uma pessoa faz tudo. E o filme também é bem contido no elenco, assim, a gente tem basicamente 3 personagens que são interpretados pela April Consalo, Nate Wise e Clayvon Karlowitz. E Nath, qual é a sinopse? No começo do filme a gente acompanha o Mark, que é um cara tímido, meio bananão, coitado, vocês sabem do que eu tô falando, né? E aí ele tá no mercado de madrugada, vê uma mina muito linda, tem uma troca ali de 3 palavras com ela, e quando ele sai meio apressado, ela atropela ele. E aí ele acorda na cama dessa menina, que ela salvou ele aí, ele tem uma placa de metal na cabeça, então ela ficou muito preocupada com o que poderia ter acontecido, se aquilo era culpa dela, né, e ninguém quer parar na cadeia. Então ela simplesmente resgatou ele, enfim. E aí eles trocam o telefone, cada um vai pra sua casa, e o Mark fica apaixonadíssimo na gata. E aí ele descobre que a Ashe, o nome da querida, ela faz vídeos na internet mukbanging, né? A galera dá view pra ela, paga, patrocina, manda comida pra ela. E aí ele fica obcecado pela ideia desta garota, até que eles saem. Ela manda uma mensagem e daí pra frente, meus amigos, coisas vão acontecer, coisas não vão acontecer e nós vamos falar sobre todas elas. E eu fiquei pensando depois que eu odeio muito, assim, ver gente comendo, mastigando, sabe? Aquela cena do camarão, da substância, pra mim é a morte. E... é a pior cena do filme. O povo fala do final, mas não é o final. Não é o pior. Não chega nem perto. Aí depois que eu indiquei o filme, eu fiquei pensando, mas... por quê? Mas acaba que ele nem tem tanta mastigação assim.
até tranquilo. Também achei que ia ter mais Nesse mastigação. Eu também achei. Eu acho que eu também achei que ia ter mais, exploraria mais esse trabalho dela, né? Mas é só um plus ali no filme, né? Não é o principal, só que você tava falando na sinopse, e eu achei muito suspeito aquele início. Eu achei que ela tinha atropelado ele de propósito até. Ela não leva ele pro hospital. Aí eu fiquei, gente, por que essa mulher não levou ele pro hospital, né? Total. Mais coerente. Esse começo foi muito estranho, Foi. porque assim, ele acabou de sair do mercado onde ela estava. Então foi muito rápido o ato dela atropelar ele, porque ela Sim. tava lá dentro na hora que ele saiu. É. Fiquei muito confusa. Esse filme, ele tem uns negócios meio esquisito, que seja pela diretora ser iniciante, não sei. Porque tem umas cenas que você fica, oi, é meio mal coreografada, não sei. Ficou estranho umas cenas lá. Nossa, tem mesmo. As cenas de luta, assim, corporal, acho que ela dá uma contada com a edição pra dar uma melhorada, assim, mas mesmo assim ficou bem feiozinho mesmo. Eu ia assistir sem saber nada, mas eu acabei sendo um pouco curiosa e vi o trailer. E, enfim, mas quando eu pesquisei o nome dele, né? Quando a Sil falou do filme, eu fui pesquisar o nome. Ele me remeteu muito a filmes mais antigos, assim, que tratavam desse tema canibalismo pela estética, sabe? Mais gore, assim. Aí eu fiquei animadinha, assim, falei, ai, vamos ver um filme de canibalismo voltando ali um pouco, né, nessa pegada, porque eu não sei se vocês também têm essa impressão, mas parece que filmes mais atrás desse tema, tudo mais voltado pra uma coisa mais refinada, assim, mais elite, sabe? Assim, Total. e aí ele volta um pouco, né, pro começo, eu digo pras origens, eu acho, talvez, desse tema, né, no cinema e tal, e eu achei bem legal isso. Sim, como a Lu falou no começo, que é um tema que a gente já falou algumas vezes, aqui a gente já falou de Raw, já falou de Ravenous, e eu acho que esses são filmes, como você descreveu, Isa, um pouco mais refinados, assim. E pensei no Trouble Every Day também, quando pensa, assim, filmes de canibalismo dirigidos por mulheres, né? E eu gostei também desse clima, assim, que tanto na aparência da imagem, assim, mas nas cores também, a maquiagem da Ash, são várias coisas que levam a gente pra esses filmes mais antigos mesmo, e até por ser um filme B também, e eu gostei, assim, desse clima que ele trouxe, foi muito bem-vindo. Só pra complementar aqui, a gente falando nisso, que é um filme B, a própria Ash fala que adora filmes de horror B, né? Então, muito legal isso, mas mesmo sendo um filme B, eu achei que, não sei, assim, eu esperava que fosse mais trashzeira, sabe? Eu não achei Sim. tão trashzeira, e nem tão comédia assim. Eu esperava que era muito mais dos dois. E não foi tanto assim, achei ok, mas eu achei que seria ainda mais Bzão, assim. Acho que eu tava com expectativas muito baixas, eu não sei o que eu esperava. É porque quando eu vi o trailer, eu confesso que daí eu abaixei minhas expectativas. Que o trailer, pra mim, entregou o que prometeu. Mas antes de ver o trailer, eu tava achando que seria também um negócio bem exageradão, assim, sabe? Aquela mesa cheia de pedaço de gente, aquela coisa toda, assim. Um banquete bem nojento, assim. Não chegou nesse... Acho que é por causa do pôster, né? Talvez. O pôster é muito legal. Queria enaltecer muito uma mini review no Letterboxd que eu achei, que eu acho que resume muito a minha opinião sobre esse filme, que ele é escrito como se fosse uma comédia romântica, filmado como se fosse um filme de terror e atuado como se fosse um filme pornô. Eu acho que isso resume Eu anotei bem esse comentário também. a vibe, a estética total, cara. Olha, essa pessoa foi muito certeira, assim, ó, muito certeira. Me irrita um pouco quando filmes de canibalismo vão pra esse, assim, ok, entendo, né, ficção, cada um faz o que quer, enfim, mas me irrita um pouco quando vai pra esse caminho de que uma vez que você comeu a carne humana, nada mais satisfaz a pessoa, assim, tipo, Ai, sim. e aí ele fica com uma fome que só vai ser satisfeita com carne humana, senão ele passa mal, né? Então ele mesmo, o Mark, né, começa a vomitar, não aguenta mais comer nada, tal. E até depois de muito desenvolvimento aí, ele comer carne, né? Então, fazendo parênteses pra quem tá ouvindo, quando ele é resgatado por essa gata aí, a Ash, ela serve
tacos pra ele, porque já que ela atropelou, o mínimo que ela podia fazer é dar uma comidinha. E aí ela faz tacos e ele come e fala assim, nossa, que coisa suculenta, muito gostoso, tal, e enfim, a partir daí ele começa a passar mal. E aí isso não bateu muito A com B dentro da minha cabeça, porque chega um momento que depois que ela já comia, né, mas ele também começa a comer carne, ela fala assim numa cena pra ele, eu queria tanto um docinho, e aí eles vão tomar sorvete. Aí eles estão comendo sorvete de boa, aí eu tipo, mas não era só carne, caralho? Carne de gente? Aí pode comer... Então, eu fiquei meio perdida, mas assim, detalhes. Foi um detalhe que me irritou um pouco, mas tudo bem. Eu também. Eu não gostei muito desse negócio do sorvete. Mas tem muito filme de canibalismo que usa essa coisa da carne humana ser a melhor carne de todas. E quando você come, você nunca mais vai querer comer outra coisa. É um caminho sem volta. É que assim, faz sentido depois que você descobre o passado da Ash. Mas o rolê do sorvete, eu também não gostei. Provando que até canibais não dispensam um docinho. Não só isso. É verdade. Errada não tá. Mas eu acho que essa parte também, pra mim, entra nesse rolê das sequências meio confusas, assim, sabe? Porque tem vários momentos que acontece alguma coisa que vem meio do nada. Tipo, quando eles saem pra comer e o Mark leva ela pro restaurante vegano e ela está puta, segundo ela, porque tava com fome. Eu me identifico, porque eu tenho esse mau humor da fome também, né? Eu também Mas, tenho. daí aparece esse cara que ela já tava... Acho que ela já queria matar, né? E como que, se o Mark que escolheu o restaurante, como que esse cara estava lá? E aí ela manda o menino embora. Nossa, tipo, é muito... Tem nada a ver isso. Então, tem umas cenas meio confusinhas, assim mesmo. Eu passo um pano porque, assim, é isso, né? O primeiro filme da Amy é independente e tal, mas... E acho que tem muitas outras coisas legais também pra gente comentar. Mas tem umas coisas que ficam bem claras, assim, né? Uns erros, umas falhas de continuidade, enfim. Essa cena que você fala teria feito muito mais sentido se, por exemplo, ela tava meio dando... Tipo, deu a entender que ela demorou pra responder ele, né? Aí ele já achou que ela não queria mais nada. Faria muito mais sentido se ele, sei lá, tivesse seguido ela. E daí, né? Alguma coisa assim. E daí descobriu o que ela faz. E daí, quando ele descobre, ela ataca o cara e meio que quebra o braço dele, né? Aí eu pensei até que ela não era tão... Que ela poderia até ser uma pessoa, uma super-humana, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa meio animal, sabe? Também. Sei lá. Porque foi muito, né? Ela foi muito pra um lado selvagem, assim, super força. Foi. Outra coisa que me irritou nesse momento foi que ele tá lá, brisando, olhando pra cima, se fazendo de coitado. Eu odeio homem coitado, cara. Eu pego ele é feio, muito, mas né? não pego coitado. Enfim, vamos lá. Ele é bobalhão, esse cara, nesse filme, né? Muito Trouxão, bobalhão, cara, nossa, bananão de tudo. E aí, ele tá lá se lamentando, olhando pra cima, deitado na grama, vê ela apanhando do cara, o cara tentando estuprar a mina, e aí ele fica só olhando, e ele não faz nada, e aí, beleza, ela vai lá, quebra o braço do cara, mata ele, vai direto pra jugular, pra comer a carne dele e tal. Só daí ela fala assim, é isso, você não vai me ajudar a mover o corpo? E aí, tipo, mano, nossa, isso me irritou muito. Eu acho que não é um fato nem dele ser um bananão, mas tipo, mano, a mina que você tá obcecado, tá apanhando, ela leva um tapaço na cara. O cara tá tentando estuprar ela do seu lado, você não vai fazer nada. Mas, enfim, eu acho que isso vai fazer um gancho quando a gente for falar do final. Mas aí eu já comecei a ser, não. E a não também, porque depois disso ela continuou saindo com ele, né? Mas puta que pariu, foi difícil pra mim engolir. Então, viu? eu não consegui entender o que a diretora quis mostrar com esse personagem. Se ele era pra ser um cara bonzinho, que se ferrou e tem vários traumas e tá fazendo terapia e não sei o quê, ou se é pra mostrar que ele é um bananão mesmo e mereceu se fuder. Eu não sei, eu fiquei na dúvida. Então, assim, o assunto principal ali é o canibalismo que vem dela. É um filme que tá sendo contado pelo ponto de vista dele, né?
Então eu também fiquei perdida na intenção da diretora também. Porque assim, se a gente comparar ele com o irmão dele, que a gente ainda não entrou nesse detalhe do irmão dele, o irmão dele é um babaca de outro nível, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Ela tenta colocar essa coisa dos opostos, o irmão dele é um imbecil e ele não, sabe? Só que será... Mas ele é também, entendeu? Eu não consegui não ver ele como um babacão. É só também. outro tipo. De outro tipo, né? Então, eu acho que a diretora quis passar, assim, que a Ash tava tipo, só tem homem lixo no mundo, né? Ela fazia parte de um fórum, via quanto é muito homem lixo de vários tipos, e aí ela matava esses de boa. E aí apareceu esse bonzinho obcecado nela e tudo mais, aí ela ficou, olha só, tem gente legal no mundo e confiável, né? Que ele começou a ajudar ela, querendo ou não. E inclusive nessa cena que vocês estavam comentando, ela quebra o braço do cara e o cara bate nela e tal, e ele não faz nada, ele só reage quando vê ela comendo o cara ou matando ele fica, você está matando uma pessoa! Sim! Essa reação quando o cara deu um papasso nela e estupra ela, cara. Até então tudo bem. Então até aí tudo bem, né? O clássico não. O cara estuprar ela, mas até aí tudo bem, né? O problema foi ela revidar. Porque homem violentar mulher pode, mas mulher violentar homem, você tá louca? Aí eu não superei a lata na cabeça dele também. Nossa, isso me irritou muito, a cara. placa que ele tem. Por causa aquele buraco. É muito feio. É tipo, meio que por cima do cabelo, assim. Tava muito feio, sabe? Não fazia sentido. Antes não mostrasse, né? Ela falou, tem um negócio ali de metal. Aí ele dá uma batidinha assim, faz o barulhinho. Pronto, tá ótimo. Você não precisa mostrar. Não precisa. O orçamento tá curto. Deixa na imaginação, que é melhor. Isso. E não agrega em nada a narrativa também. Nada. Tipo, pra que serve? Por que ele tem uma placa? Pra bosta nenhuma. Não, e a pele em volta, tipo, como se tivesse ferida aberta recente. Tipo, mano, não faz 1 milhão de anos que o cara tem esse buraco. Não era pra estar cicatrizado essa merda? Nossa. Era pra estar uma pele em cima, exato. Não ia estar daquele jeito. Um detalhe bem desnecessário. Ai, que agonia. E vamos falar das red flags da Ash? Porque assim, né? Ele fica obcecado porque, she's so crazy, I love her, né? Ela é toda esquisita. Ela é diferente. Ela é né? diferente. Ela é diferente. Ela tem luzinhas numa cabana dentro da sala. Ai, meu Deus, enfim. E aí, sei lá, né? O cara tá obcecado pela mina. Aí ele vai conversar com ela. Tudo que ele pergunta, ela evita falar qualquer coisa sobre si. E todas as respostas que ela dá são com base no que ele fala, né? Então, ele faz uma pergunta, ela... não sei, e você? Mas e você? Depois que ela, tipo... É que homem... Eu não gosto de falar todo homem, mas sempre um homem, né? Burro, emocionalmente. Burro. Então, a mina dá uma dessa, beleza. Aí ela some. Tá aí tudo bem. Aí ela volta, te chama pra um date. No meio do date ela fala assim, vai embora agora. E 5 segundos depois ela tá sentada com um cara na sua frente. Beleza. Ela mata um cara na sua frente. E aí, tipo, meu anjinho, sabe? A maneira como ela vai falando com ele, quando ela resgata ele e tal, tipo, é tudo muito forçado, né? Depois, com o desenrolar do filme, eu achei que ele fosse uma vítima marcada dela, igual os outros, assim, que ela tava fazendo aquilo de propósito até ela poder dar o bote, assim. Mas é isso, ela viu que ele era tão pamonha que nem valia a pena. E era digno de dar carne pra ele comer, pra eles terem esse, entre aspas, esse laço aí, essa coisa íntima que só eles dividem um com o outro, claramente não valeu. Pois é, por isso que quando ela leva ele pra casa dela, eu achei que ela já tinha um plano, sabe? Ela queria um cúmplice, não sei. Mas não fica claro isso também, entendeu? Então assim, por que eu vou servir uma carne humana pra um cara aleatório, sabe? Sirva qualquer outra coisa. Eu não quero que ele... Por que ela ia querer isso? Ela acabou de conhecer ele. Não fez sentido. Não, foi super eu tinha rápido. certeza que ele era uma vítima dela também, que ela deu a carne pra ele, justamente pra ele passar mal e ir na casa dela, sei lá, não sei, mas qualquer coisa fazer mais sentido do que o que fez, porque foi muito estranho, não fez nenhum mesmo. Eu achei que ela era uma pessoa que, sei lá, matava homens, ponto. E não, quer dizer, matar homens, mas não qualquer um, né, no caso. Sim. Eu achei
até quando começou a aparecer aqueles cartazes de pessoa desaparecida e tal, eu achei que eram pessoas que ela tava matando também, antes Eu de também. entender o contexto, né, que ela mata, assim. É que tem mulheres, né, também. Acho que são só mulheres desaparecidas, agora eu lembrei. Aí depois a gente entende que, na verdade, elas são vítimas dos caras, né? A mensagem era E outra, né? e o rolê da irmã é pesado, né? Porque a gente depois descobre que a irmã dela morreu. Pelo que eu entendi, ela mesma acabou comendo a própria irmã, né? Sem querer, né? O cara era canibal e aí ele sequestra elas e mata a irmã. Deve ter, enfim, violentado a irmã também. E foi aí que daí ela virou canibal. E virou a justiceira. Bem simbólico que a primeira coisa que ela come quando ela se liberta aí é o pênis do cara, né? Que ela vai matar o criminoso aí que sequestrou elas e tal. E aí ela vai, arranca o pinto dele com a boca, assim. E aí vira a justiceira da causa Mate um Homem. Enfim. Sim. Assim, eu entendo dar esse background aí. Eu acho que fica até menos pior colocar ela mais como uma justiceira, o Dexter nosso, né? Cara, a salinha dela matar os caras, cortar, fatiar lá, igualzinho do Dexter também, né? Cheia dos plásticos, a serra do... enfim. E ela tem um quarto nada discreto, né? Que tem, tipo, um quadro com um corpo humano, assim, todo, tipo, tipo de açougue, assim, que tem várias as partes do boi, assim, os cortes. Total. Muito discreta ela. Tá escrito assim nesse pôster, People Meat Chart. Bem sim, assim. Nada Quem de será história. que fez esse pôster, né? Alguém que come carne também? Carne humana? Quem? Enfim, né? Fica aí a dúvida. Será que foi ela? Por falar em quem come carne, na hora que ela tá falando que ela só mata quem é ruim pra sociedade e tal, aí ela começa a citar um monte de serial killer, gente criminosa, e ela fala do Epstein, né? O Mark, burro, banana do jeito que é, pergunta assim pra ela, mas a polícia não serve pra isso? Ai, meu anjinho. Ai, e aí que ela, Mark, não seja bobo. Cara, que protagonista burro da porra, nossa, olha. Alienado totalmente na bolha dele, né? Na bolha dele só. que ele Total vive, que ele privilégio tem branco demais. do homem cis, né? Meu Deus. E ele tem um trabalho que é meio assim. Ele é bem banana mesmo, que nem você fala, porque ele tem um trabalho que a galera só reclama. Ele tem que ficar ouvindo, né? Tipo, não sei o que, a comida tava uma merda, eu quero meu dinheiro de volta. E ele fica lá, né, naquela coisa de escutar, enfim, né? Mas também diz muito sobre ele, né? Tipo, o trabalho dele ali diz muito sobre ele. E tem o irmão dele, né? Nossa. O irmão dele. Não, mas ele também escreve críticas de filme de terror. O que faz ele feliz, né? Olha só. É verdade. E ele faz terapia. Todo episódio a gente fala, não, que uma terapia resolveria, não sei o quê. Este faz terapia. É verdade. Esse aqui. Terapia não faz milagre não, viu, gente? É bom fazer pra não piorar, mas milagre... Mas daí tem uma hora que ele meio que foda-se a terapia, né? Que ele Sim, que a situação total. dele já tava... Claro. E é terapia online. Nada contra, mas, né, poderia ser, né, presencial, de repente. Mas não era. Pelo menos, né? Por isso que eu falo, essa diretora queria colocar ele como um cara decente mesmo, porque, faz a terapia, não sei o quê. Sabe, eu não sei, eu fiquei na dúvida mesmo. Eu tô... E aí Respondo vem a doidinha e estraga a vida ok do cara, sabe? E tem uma cena que ele tenta, que ele vai num encontro, né, meio que tenta sair. Agora que me veio isso, eu falo, não, você é um merda mesmo. Que ele vai nesse encontro pra tentar se distrair ali, tentar, não vou mais pensar nela, vou conhecer outra garota. E aí ele, óbvio, não gosta da menina, né, da mulher lá. E aí no meio do rolê, que a menina, a Ash manda mensagem pra ele de novo, ele fica todo feliz, não, eu vou embora que eu tenho namorado,
Ai, muito cuzão, velho. E ele já conhecia a moça, né, que é a secretária do irmão dele, assim, então, pô, já sabia, sabe? Não precisa, sei lá, testar de novo só pra tentar esquecer a outra, enfim. Deu a impressão que ele saiu com ela porque o irmão deu uma insistida, tipo, tem ela lá e tal. E agora, acho que é um bom momento pra falarmos do irmão dele. Ai, Nossa, os macho péssimo, alfa, né? Eu já imaginava. Em um momento ele ia ser a vítima dela também. Sim. Tanto é que a cena que ele aparece na porta dela não teve nenhum clima, né? Tipo, não teve a coisa de revelação. Nossa, olha quem tá aqui, olha o que ele é. Meu Deus, o irmão dele é um estuprador também. Não teve nada disso, não teve nenhuma emoção, surpresa, né? Nenhuma surpresa, nenhuma emoção. Eu achei super previsível, porque são 3 personagens no filme. O irmão tava servindo pra quê, sabe? Só pra ser o contraponto, assim, ok. Mas eu tava imaginando que ele ia ter alguma função maior ali, né? E sendo ele um cuzão já desde o começo, então acho que tava bem previsível, assim, pra onde que ia levar. Nossa, mas o ator é tão ruinzinho, gente. Nossa, eles são Ele é. Ela é a Ele é melhorzinha, bem. mas os dois, o principal, ai, amigo, pra ficar ruim vai ter que melhorar muito, viu? Nossa senhora. Sim. E o irmão dele é mó botão, tipo, desde a primeira vez que ele aparece, né, que ele vai na casa do irmão conversar com ele, aí aparece lá a mulher que ele tá no momento, e ele tipo, não, vou aqui falar com você agora, deixa ela lá, e sei lá o quê. E o jeito que ele fala de mulheres desde o começo é um lixo, e o irmão dele tipo, uma de boa lá. Nossa, Pelo amor de sim. Deus. Ele é casado, né? Ele fala uma hora, né, casado. que tem filho até. Ele fala que tá com a esposa só por causa dos filhos, assim. Dos filhos dela, né? Se não fossem os filhos dela, ficou até esquisito. Mas, claramente, tava um relacionamento péssimo rolando ali também. Eu acho que esse irmão dele vem. Não pra. Eu não sei se contrastar é uma palavra mais adequada nesse contexto, mas que no final eu acho que joga um pouco assim de que homem é uma merda, eles só são merda de maneiras diferentes, né? Então, não é porque o Mark não grita, não fala que vai trair a mulher, não é um completamente red pill com todos os alertas acesos, que ele também não é um bosta. Porque ele é um pamonha submisso. Sim, mas ele ainda é um bosta. Então, ele não é o cara que estupra igual o irmão, mas ele também não impede nenhum estupro. Logo, ele também é um bosta. Também tá do lado errado da história. Então, pra mim, eu acho que é mais pra isso que serve esse irmão, tipo, pra gente entender quando chega nesse clímax do final e tal, que homens sempre escolhem outros homens, né? A broderagem, aqui literalmente, a broderagem ela vem antes de tudo e homens sempre vão defender uns aos outros, mesmo que esteja provado, mostrado acontecendo na frente deles. Bem por isso que existe o irmão dele mesmo, que nem você falou, pra ter aquela coisa no final de aquela dúvida moral, né? O que fazer agora? Salvar meu irmão ou ser o cúmplice da minha namorada ali? Então, porque no filme anterior que a gente falou sobre, né, inclusive, Pisque Duas Vezes, tem aquele momento que fala, e você, o que é que você fez? Nada, o que que eu fiz? Nada, exatamente, nada. E é o mesmo caso desse daí. O que que ele faz? Ele não faz nada. Se você é um passivo que vê alguém, uma mulher sendo agredida e quase estuprada e não faz nada, você é tão bosta quanto o agressor dela, quanto o estuprador dela. Então, assim, é exatamente isso. Esse filme é muito bom, meu Deus. Tipo, aquele loirinho que é só choramingando, né? Ai, meu Deus, eu não quero fazer isso. É o Mark do Pisque Duas Vezes, ele. Muito coitado, né? Nossa. Ela não manda mensagem pra mim. Meu anjo. Nossa, gente. Mate um homem, sabe? Cada dia mais, assim. Eu acho legal as cenas que ele fantasia sobre ela. E aí, acho que a primeira fantasia que ele tem sobre ela é que ele tá sendo servo dela. E ela tá tipo, me dê oferendas, não sei o quê. E aí ele oferece o próprio nariz pra ela, né? Ele corta o nariz e dá pra ela. E fica chamando ela de mestre, enfim. E aí tem uma outra fantasia que ele tem, que ele sonha que ele está comendo ela
literalmente, e ela tá tendo prazer enquanto tá sendo mordida e comida por ele. Tá, mas se eu não me engano, ainda essa parte do nariz é antes dele descobrir, né? Sim, Então, é antes. é antes. Esquisito. Enfim. Não, e aí depois, o plot twist é que depois disso, tem uma hora que eles estão dando uns beijos lá e ele dá uma broxada e tal, mas antes dele broxar, a Asha, ela pergunta pra ele, viu, e aí, você não vai me comer, não? Eu me relacionei muito com essa parte, porque às vezes, garotas, é preciso, sabe, botar as tetas na mesa. E aí ele... Tipo, mano, você não vai topar tudo por buceta? Faça a sua parte, pelo menos, mas nem aí, cara. Claro, depois que eles começam a transar, comer juntos, matar juntos, aí a coisa fica wouldn't it be nice, né? Tocando ao fundo e tudo lindo, glitter. Eu acho muito bonita as cenas deles matando as pessoas juntos e comendo, assim, que é bem esse toque comédia romântica mesmo, mas é tão bonito esteticamente, né? Igual a Sil tava falando das cores, assim. Cara, o trabalho de maquiagem que fizeram nessa menina, olha, as cores, tudo pra mim. Homem muito pamonha, assim, me dá muito nos nervos e, igual o Sil falou, como é vendido do ponto de vista dele, nada me comprou, assim, porque nada me pareceu muito, ai, tá bom, cara, você acha que encontrou amor na sua vida porque viu uma mina diferente. Ai... Sabe? E aí tudo me pareceu meio... não é um filme ruim, né? Nem nada... Já falamos de filmes muito piores, né? Mas o protagonismo ser do ponto de vista dele me deixou irritada. Mas eu acho que ele é muito mal construído, esse personagem, sabe? Tipo, ele tem um trauma lá do passado que os pais morreram. Eu não sei. Eu achei ele muito ruinzinho em tudo, assim. Até o irmão dele... Porque, assim, o irmão dele tem nem como justificar. Então ele é o que ele é ali e ponto. Foi um pouquinho melhor, mas o Mark... Nenhum tem ali nuances assim, né? Nada. Só é isso. É o que você tá vendo e acabou. Porque assim, beleza, eles estão lá estão se conhecendo e tal, aí começa a esquentar o clima, ele sempre dá pra trás, assim, vamos ir devagar. Tá, por quê? Qual é o teu problema? Você tem um micropênis? Sei lá, não sei. Sabe? Porra, qual é? Você tem alguma coisa errada? Então, eu acho que percebo que ele morre na praia em vários aspectos, assim, sabe? A começar pelo mukbang, como a gente falou lá no começo, que não tem, né, nada demais, assim. E eu esperava que fosse ser pelo menos um escracho. Assim, ok, tem umas cenas, tem bastante carne, né, em vários momentos. Tem aquela... Quando eles estão comendo que tem uma mesinha de centro com uma caveira, assim, e vários tipos de carne em volta, sabe? Eu achei simpático. Mas não tem, né? Meio que tanto faz, assim, ela ser mukbanger ou não. Eu acho que a única coisa é que é aquilo, tipo, você tá vendo uma pessoa se empanturrar de comer na tela, como você sabe que ela não está comendo carne humana, sabe? Pode ter alguém aí que tá. Então, mas é só isso, né? Também não serve pra mover muita coisa ali. Eu achei que o filme giraria em torno disso. Tipo, teriam várias pessoas que fazem isso, entendeu? Seria um negócio meio algo lucrativo, assim, sabe? A galera mata gente pra fazer isso, entendeu? Eu achei que seria uma pegada assim. Mas daí eu vi o trailer, aí eu já entendi que não. Já foi pro outro caminho. Então, até foi bom eu ter visto o trailer pra não ter me decepcionado. Porque eu tava... Porque assim, né? A gente já vê umas imagens, vê os negócios, você já cria um filme na sua cabeça, entendeu? Total. Mas esse filme desbloqueou uma memória. Eu não consegui achar que filme é esse. Até perguntei pro chat GPT, dei todas as dicas que eu lembrava do filme e tal, mas não achei a caralha do filme. Mas era um filme que eu, criança na locadora, né, procurando filme pra assistir, e ele sempre tava ali e eu nunca pegava, porque eu sabia que minha mãe ia saber tudo o filme que eu alugava, então aquele filme eu ficava meio assim de pegar. Que era um filme sobre canibalismo, que era um restaurante que a galera comia gente. E assim, era na VHS, você olha atrás, assim, tinha
tinha DVD também, né? Mas na VHS eu olhava atrás, tinha várias imagens. Aí as imagens eram bem exageradas, assim, aquela coisa, aqueles banquetes cheios de cabeça, não sei do que. E daí eu lembrei desse filme vendo as imagens desse. Aí eu falei, nossa, me desbloqueou essa memória desse filme, que eu nunca vi, mas eu queria saber que filme que era. Não foi tudo isso, não foi tão exagerado assim, mas eu também não achei um filme péssimo, sabe? Eu achei ele divertido, ele teve umas coisas divertidas, dá pra se divertir com ele. Tem seus momentos, né? Se algum ouvinte descobrir, por favor, vai ter que deixar nos comentários. Nós vamos achar, Queria você muito vai saber. ver. O poder do Rainhas do Grito, vai vem ver. aí. Ai, quero muito. Poder do podcast. A Isabela Os criança ouvintes sempre- vai ficar muito feliz, porque a Isabela criança não viu esse filme. Finalmente, né? Eu gosto muito de filme, que eu falei, né, que esse filme, como assim eu não tinha assistido ainda, porque na verdade ele caiu do caminhão agora há pouco, né, que ele estreou numa plataforma gringa esse ano, né, e ele é de 2023, então tem aí um bom tempo. Esse filme ficou, sabe, Deus, sei lá onde. Eu gosto muito desse tema porque ele envolve muitas coisas. Você consegue trabalhar o tema canibalismo em várias vertentes, né, assim, não só uma coisa escrachada, eu como carne porque eu gosto, mas, por exemplo, você pode ir pra esse lado mais refinado, da elite, né, daquela coisa de poder e só os que estão lá no topo que podem acessar e é uma coisa exclusiva e não sei o que lá, e você pode também misturar as duas coisas ou ir pra um trashzão que também dá certo, então eu gosto muito desse tema, que dá pra ser criativo, não precisa só ir naquela coisa que a Nath falou que é irritante, tipo, a carne humana, se você come aquilo, você nunca mais vai comer mais nada e não sei o que lá. Também é Total. uma coisa... Acho que no Ravenous tem algo assim, né? Eu vi esse filme faz algum tempo, né? Que vocês mencionaram aqui. Tem um negócio da pessoa ficar mais forte. Muda a pessoa de alguma forma, né? Até o protagonista, ele é mandado pra essa base do exército lá na puta que pariu na neve, porque ele foi covarde que ele se fingiu de morto quando todos os soldados que ele tava liderando lá estavam morrendo numa batalha, né? Aham. E ele se finge de morto e fica um monte de corpo empilhado em cima dele. E aí ele tava ferido também, mas aí ele acaba tomando um pouco desse sangue que tava escorrendo ali em cima dele e aí ele se recupera. Então rola, tá. assim, isso e depois aprofunda também nisso. Mas sim, é um dos filmes que traz o canibalismo desse jeito. Mas é de verdade, é muito variado mesmo. Dá pra fazer muita coisa interessante com o tema de canibalismo. 1000 alegorias diferentes também. Eu também gosto bastante. E um filme brasileiro chamado Clube dos Canibais, vocês já viram? Eu assisti Não semana vi. passada, eu acho. Você gostou? Eu gosto muito desse filme. Eu gostei. Eu achei muito bom. Eu gostei, achei Mas bom. vai pra esse lado da elite, né? Esse negócio ali do... né, enfim. Mas eu gostei. Eu Tem que achei ver. que esse filme, ele, por causa do pôster e tal, e por causa de vozes da minha cabeça, porque eu não vi trailer, não vi nada, eu achei que ele também ia ser um pouco mais trecheira, igual a Lu falou, mas eu também achei que ele ia pender para o lado sexual da coisa, por causa dessas fantasias que ele tinha, porque ele é um virgão pamonha também. Então, eu achei que ia pender muito mais pra esse lado, assim, tipo, ele descobrir essa coisa da sexualidade, o negócio ir de devorar o outro, né, não sei o quê. Mas, enfim, foi um bom caminho até. E eu acho que é isso. A moral da história é, não confie em homens. Pois. Como a Sil falou, ele morre na praia várias vezes, esse filme, realmente. Quando a gente acha Uma que ele vai pena. explorar o negócio, aí daí ele faz outro negócio que não tem nada a ver, aí faltou coerência em muita coisa ali, né? Eu acho que se dá uma enxugada ali nos temas, assim, quero falar de 5 coisas diferentes. E aí nenhuma vai sair muito completa. Então eu acho que daria pra dar uma enxugada ali e trabalhar melhor, né? Focar em alguma coisa e trabalhar melhor essa coisa, né? A gente sabe que o filme é de baixo orçamento, porque nem mostra a cena do atropelamento, né? Tipo, uma luz esquisita, assim. Aí você fica, o que aconteceu aqui? Tipo, Eu tava vendo uma entrevista com a diretora. Eu acho que esse filme demorou pra sair, assim, porque pra vir
vir parar nas nossas mães. Eu sei que em 2023 ele estreou em festivais, assim. Eu não sei se ficou um tempo passando por festivais, enfim, eu não sei por que ele apareceu agora, mas eu sei que há algum tempo ele passou por festivais. Mas a diretora deu umas entrevistas, né? Eu tava lendo e ela falou que pretende fazer uma continuação. Então, pode ser que continuações podem ser muito problemáticas também. Mas, sei lá, às vezes pegar, né, o que deu errado nesse, justamente pra trabalhar melhor num próximo, né? Mas, ó, eu gostaria de que tivesse pro irmão dele morrer. Entendeu? Ele não morre. Sim, É verdade. Sim, teria que ter, ia Tem ser que ter essa satisfatório morte. daí. Eu sei que ele deu esse tchanzinho no final, mas eu gostei da hora que ele acaba. Eu gostei, assim. De todas as coisas que me irritaram, ele acabar assim, pá, não me incomodou. Achei que acabou num bom momento, pela moral da história, né, por assim dizer. Eu achei também. Soube quando acabar, entendi. Tem filme que não sabe quando acabar, né? E daí você pensa que esse é o final, aí não é daí, esse é o final, não é, aí o final é só... Nossa, sim, Enfim. mas eu achei bom também. Eu também achei. Estranhei um pouco no começo, mas não desgostei. Então agora vamos de sabores de sabores. Sabores sendo o que mais gostamos no filme e de sabores do que menos gostamos. Aparentemente, só falamos de sabores no episódio inteiro, não é mesmo? Então vamos começar com os sabores, para dar uma variada aqui, para ver o que a gente mais gostou. Vamos com a nossa convidada Isa. Quais são os seus sabores? O que eu gostei. A temática que vai misturar alguns elementos legais. Canibalismo, eu gostei da estética, embora eu queria mais. E dá uma misturada, assim, entre o que ela come lá, uns negócios que parece comida normal. E mistura com, depois já vai pra um negócio mais trash. Então eu gostei dessa mistura dos elementos. Resumindo, acho que a estética tem pontos fortes aí. Muito bem. E você, Nath, quais são os seus sabores? Eu gosto que ela tenta fazer uma crítica aí, fazer uma crítica a essa masculinidade, que o homem ele é o vilão de diversas formas, falou mal da galera e que a polícia não serve pra ajudar ninguém. Então, eu como cadelinha da crítica social, gostei bastante, mas também gostei muito daquela sequência, mais uma vez, de que eles estão matando as pessoas juntos e tá essa vibe comédia romântica. Eu achei uma sequência aí bem divertida pela estética, pela música. Pra mim foi um dos pontos altos, assim. E você, Sil, quais são os seus sabores? Eu vou repetir as minhas amigas, porque eu gostei tanto da estética e da maquiagem, como dessa montagem deles se divertindo e matando e comendo e cantando. Eu achei bem, como a Nath disse, bem comédia romântica mesmo. Achei que ficou bem legal ali no meio. E eu gosto muito da maquiagem da Ash também. Inclusive, quando ela tá com aquela maquiagem verde, roupa verde, ela parece muito a Poison Ivy, da Uma Turma. Eu gostei bastante. Verdade. Então achei bem legal. Eu gostei dos gores que tem, eu achei competente a maquiagem de efeitos especiais que fizeram. Não tá maravilhosa, mas cumpre o requisito aí, achei legal, gostei disso. Tirando a placa Então, metalizada. Não, isso aí. Vamos deixar bem claro. Então agora vamos com os nossos dissabores, que aparentemente são muitos, não é mesmo? As cenas de, entre aspas, ação, não desceu pra mim, né? Não desceram, muito anticlímax. E o final ali, o fato do irmão dele não ter morrido, tinha que ter morrido os dois e pronto, entendeu? Na verdade, depois que a gente começou a conversar, mais coisas me acenderam, né? Mas como eu tinha já escrito antes, né, da gente conversar, eu vou falar das cenas meio anticlímax ali e o final que o irmão não morreu, eu queria que tivesse morrido. Um dissabor pra mim, realmente, igual minhas amigas comentaram, é que esse mukbang, ele fica bem largado, esquecido no churrasco. Fica por isso mesmo, assim. Eu queria fazer um adendo, né, que eu gostei que ela mata ele no final. Puta que pariu, mereceu, hein? Mereceu, macho Machadada. Mereceu. Mas eu achei que como tem muita ponta solta, realmente esse clímax ele não bate tanto. Ele acaba numa hora boa, mas igual o Sil falou, são muitos elementos pra lidar e eu acho que isso acabou prejudicando um pouco a experiência. Ai, olha, o que mais me irritou foi o irmão mesmo, porque além de ser um péssimo ator, tipo, super forçado
engraçado. Todas as coisas que ele falava eram muito vergonha alheia, assim. Não teve uma frase que ele soltou que eu fiquei tipo, ok, sabe? Ai, foi uma tortura de ver esse homem. Foi mesmo. Eu vou falar um que eu achei até que a Nath ia falar, que é quando o Mark passa mal e vomita. Dá um puta close no vômito, sabe? Que nojeira. Amiga. Ai, isso daí eu achei muito podre. Eu fiquei, nossa, não pode ser tão explícito assim, tipo, credo. E esses erros de continuidade, sabe, que não fazem sentido. Tipo, ele acabou de sair do mercado e já é atropelado pela mulher que tava lá 5 segundos atrás. Não dava tempo dela ter atropelado, meu Deus. Enfim, esse tipo de coisa me incomodou. O irmão também, né? Enfim, e o protagonista bundão, enfim, essas coisas comentadas ao longo dos episódios, ao longo da nossa conversa. Sim. Então agora vamos de notas, gente. Eu acho que vão ser umas notonas aqui, hein? Vamos ver. Ai, meu Deus. Isa, qual a sua nota? Ai, gente, eu ia falar de novo. Eu dei uma nota antes da nossa conversa e agora eu tô pensando em diminuir a nota, meu Deus. 2,5, infelizmente. Vai pra... Filme mediano, não é nem ruim nem bom, né? Porque de 5, né? 2,5 é no meio ali, né? Então... Tá na média. Já vimos coisas piores aí na vida. Sim. E você, Nath, quanto você dá? Cara, apesar dos muitos apesares citados aqui neste filme, eu dou 3 estrelas, porque apesar dele ser muito mediano, eu me diverti até. Eu dei algumas gostosinhas risadas, eu gostei de uma palhaçadinha ou outra. Então é um tipo de filme que, por exemplo, eu veria de novo, sabe? Tipo, vou receber minhas amigas em casa. Vamos ver uma palhaçadinha? É um filme que eu colocaria. Então, eu fico com 3. Colocar um filminho pra falar mal de homem aqui, Nossa, né? Os dois tipos, do bundão e do babaca. Pior que tem aqueles filmes realmente que a gente pensa, será que eu veria de novo? Tem alguns que passam, né? Que eu adoro repetir filme, adoro. Pra quem ver coisa nova, né? Se eu já conheço as coisas boas. Ai, meu Deus. Mantenho num lugar seguro, né? E você, Sil, qual a sua nota? Eu pensei em dar 2,5, mas eu aumentei pra 3 pelo contexto, assim, de filme independente, sabe? E porque acho que as coisas que eu gostei nele, assim, me divertiram também. E eu gostaria de ver mais filmes dessa diretora, sabe? Eu acho que quando a gente pega, assim, um diretor no começo de carreira, é muito legal ver o que ele vai fazendo depois, assim, a evolução e tal. E eu gostaria de ver mais dela, sabe? Então, dou 3. Eu também gostaria. Eu tô com a Isa, eu dou 2,5 também, na média. Não foi a pior coisa que eu vi, também não foi sensacional, mas assim, não me entediou, deu uma entretida, assim. Não ofendeu. Foi ok. Eu já não Talvez sei, né? Talvez. Então, temos indicações, gente, para quem gostou ou não gostou, né, de Cannibal Mukbang. Vou indicar 2 filmes que eu acho que eles vão pros extremos ali do tema canibalismo. Enfim, vão pros extremos desse tema. Primeiro é o Blood Diner, da Jack Kong, que ele vai pra um trash absurdo, né? Se você gosta de um gore, de um trash, esse aí é pra você. Ele é de 1987. E eu também vou indicar o Fresh, da Mimi Cave, de 2022. Que eu nem comentei sobre o Fresh durante a gravação, mas eu senti que esse foi um Fresh ao contrário, sabe? Um pouco... um pouco diferenciado, mas um fresh ao contrário. Porque tem o rolê do mercado também, olha só. Daí tem, né? Enfim. O resto não tem nada a ver, mas, enfim. Não tem como não pensar, né? Pelo menos em alguns elementos ali. Então eu vou indicar esses 2. Bom, já que minha amiga convidada foi para o lado de canibalismo, eu vou para o lado de palhaçadinha. Então, pra quem gosta de um horror palhaçadinha, eu quero indicar o Lisa Frankenstein, que... Ai, achei Querida, um filme muito querido. Exato. Dirigido aí pela Zelda Williams, lançado em 2024. Fiz uma crítica dele lá no Boca do Inferno. Me macetaram porque eu falei bem desse filme e eu amo. E eu veria 20 vezes de novo. Ele é muito gostosinho de ver. Não ofende ninguém. Dá pra realinhar os chakras quando você estiver precisando de uma palhaçadinha. E eu acho que assim...
menos palhaçadinha, porém mulheres no topo matando homens, eu indicaria Pearl, do Ty West, lançado aí em 2022, que quem não conhece, vá conhecer. Ela só uma querida que queria ser uma estrela e ter um amor, na verdade um amante, mas tudo bem. E aí coisas acontecem, né? Então essas são minhas duas indicações. Pearl e Lisa Frankenstein. Eu vou indicar. Pensei no Blood Diner também, mas eu assisti tem muito tempo e eu lembro pouco dele. Eu fiquei só com vontade de assistir de novo, porque eu acho que são filmes comparáveis, assim, em questão de clima e filme B e gracinhas, mas eu preciso rever. E eu vou indicar um livro. Quando esse episódio sair, o nosso clube do livro de fevereiro já vai ter passado. E eu ainda não terminei o livro, eu estou lendo ainda, porque ainda é dia 5 de fevereiro, o clube será dia 20 alguma coisa. Eu acho que esse episódio sai depois. Porém, eu vou me adiantar, correndo o risco de me arrepender depois, e vou indicar um livro que a gente tá lendo esse mês, que é O Saboroso Cadáver, da Agustina Basterrica, que se passa em um mundo em que... Eu tô gostando também, amiga, mas achei bem pesado, assim, no sentido... pesado. Bom, ele se passa em um mundo em que, supostamente, os animais de abate, assim, vacas, porcos, tal, que as pessoas comem, foram atingidos por um vírus e a carne não era mais comestível. Então passa-se a criar pessoas que vão servir para ser abatidas, né, e comidas. E assim, rola uma ruptura mesmo, né, o pânico geral e tal, antes de o mundo se ajeitar nesse novo formato. E ele é muito descritivo, assim, quando ele vai falar sobre como essas pessoas são criadas. É outra classe de pessoas. Não é que vai pegar qualquer pessoa na rua, por mais que role isso também, e matar e comer. São pessoas criadas pra isso e elas são chamadas de produto, né? Elas nem são chamadas, são tratadas como pessoas mesmo. Mas assim, eu tô achando pesado também por saber que é desse jeitinho que se mata vacas e porcos e galinhas, enfim. Então não é que, né, o livro tá falando de pessoas, mas no mundo real isso rola mesmo, né, com os animais. Então é muito triste, mas eu tô gostando bastante da leitura. Eu acho que eu não vou me decepcionar, assim, daqui pra frente, né? Então já deixo de indicação. Nossa, você me lembrou um filme do filho do Cronenberg, do Brandon Cronenberg, que se chama Antiviral. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu gosto tanto Eu desse vi, eu gosto dele. Eles fazem carne das celebridades, enfim. Sim. Eu lembrei disso. Tão doidinho. Tão doidinho ele, né? He's so que bom crazy, que ele é doidinho, família. igual o pai. Minhas indicações, na verdade, é uma só, mas tem o livro e tem o filme, né? É o Até os Ossos. Ah, querido E também. Gostei É, desse. então, e é sobre uma adolescente que ela é canibal, mas ela nasceu assim, que aparentemente é um vírus aí, vai passado por genética e tal. E ela é canibal, é abandonada pela mãe, porque a mãe não consegue lidar com esse fato. E aí ela encontra um jovem que tem a mesma condição que ela nunca tinha encontrado mais ninguém. E aí eles começam a se apaixonar, enfim, coisas acontecem, esse tipo de coisa. Então, assim, vai pro lado romantiquinho também, bonitinho, tem aí sua cota de horror, o filme, o livro nem tanto, mas o filme sim. E é essa a minha indicação, que é bem parecido com o que a gente assistiu aqui, só que um pouquinho mais bem trabalhado, né? Luca Guadagnino, Boa. te amo, um beijo. Lembro que tem um rolê que eles se identificam, né? Os canibais conseguem se identificar Por Sim. cheiro, pelo não é? cheiro. Eu gostei disso, bem interessante. Então eu queria agradecer a Isa, do Horrorizadas Podcast, pela presença no nosso episódio de hoje. E faça aí o seu jabá, diga suas redes, faça sua propaganda para todos. Meninas, obrigada. Primeiro, queria agradecer de novo. Adorei o papo. Vocês também estão super convidadas. O Horrorizadas está portas abertas aí para vocês. Só a gente marcar. Bom, eu tenho um podcast que eu apresento com a Jay Carrillo. A Jay é mais conhecida pelo Mundo Freak. Quem escuta o Mundo Freak deve conhecer a Jay. E a gente fala sobre cinema de horror, tentando ali destacar filmes dirigidos por mulheres e filmes mais independentes.
adolescentes ou esquecidos aí, que merecem uma atenção e não tiveram. E no momento eu tô mais no Instagram, eu tô quase desistindo do Twitter, porque tá sem engajamento nenhum lá, quase. Mas tô lá no Instagram, sempre atualizando os episódios, né? O Horrorizadas Podcast no Instagram, o @. E a gente tem o site, que é o horrorizadas.com, que a gente posta outras dicas de filmes, listas, enfim. E no TikTok, às vezes, eu posto alguns vídeos aleatórios lá, de lista também. É tudo Horrorizadas Podcast, você acha todas as redes por esse nome. E agora temos os nossos recados. Quais são os nossos recados? Bom, primeiro eu vou agradecer a Isa por ter topado vir aqui gravar com a gente. Eu gosto muito do Horrorizadas, já estive lá uns bons anos atrás, né, Isa? Acho que a gente gravou na pandemia. Nossa, é verdade. Tem que voltar. Bora que a gente topa. Nós aqui é tudo arroz de podcast. Mas, então, obrigada por ter topado gravar com a gente. Como eu disse, acho que esse filme era a sua cara, mesmo não tendo sido a melhor experiência, mas acho que é válido. Não, foi legal, vai. Ai, gostei muito da nossa conversa. Recados, então. Vou começar pelo nosso Apoia. Você tá lá no apoia.se/Rainhas do Grito, em que vocês podem encontrar várias faixas de apoio a partir de R$5, várias recompensas relacionadas principalmente ao podcast, mas dependendo da sua faixa de apoio, vocês podem acompanhar nossas gravações aqui como ouvintes, votar em temas para os nossos episódios. Então, quem puder apoiar a gente, dá uma olhadinha lá. E quem não puder apoiar financeiramente, compartilhar nossos episódios, comentar, conversar com a gente já super ajuda. Então, venham falar com a gente, que a gente gosta muito de conversar nas nossas redes sociais, no site, nos comentários lá no Spotify, aonde vocês preferirem. Eu tenho outro recado que é, além de conversar com a gente nas redes por aí, você jogando Rainhas do Grito, estamos no YouTube, estamos no Instagram, temos o site também, mas nós também temos aqui em São Paulo um clube de leitura focado em terror, em parceria com a livraria Poison Books, na zona leste de São Paulo, perto do metrô Carrão. Já temos o cronograma de leitura completo do primeiro semestre. O próximo, em março, nós vamos ler Clive Barker, vamos ter Stephen King aí no meio do caminho, Mariana Henriques, enfim, tá babado o nosso cronograma do primeiro semestre, todo último domingo do mês. Então todo mundo é bem-vindo a participar, é gratuito, presencial na própria Poison Books, e vai ser um prazer receber vocês aí, porque assim, né, gente, é isso. Aqui a gente consome todos os tipos de mídia, vamos sair do digital um pouco, vou fingir que a minha amiga não tá lendo isso no Kindle, vamos sair do digital, ler uns livros também. Então é isso, gente. Encerramos aqui mais um episódio. Obrigada a todos pela presença e a todos por nos ouvirem, e até a próxima. Obrigada, Isa! Beijo, Eu que agradeço, gente. obrigada. Beijo. Vou fazer um lanchinho, matar um homem depois desse episódio.